Dona Terezinha. Boa noite, Dona Terezinha. Deus abençoe. Joãozinho. Fala, João. Deus te abençoe. Tati do Paulo. Tati, Deus te abençoe. Delberto. Fala, Beto. Miriam. William. Adilson. Adilson, Deus te abençoe. Tânia. Tânia. Tânia Regina. Boa noite. Paz. Amém. Boa noite, Tânia Regina. Dona Ilma. Dona Ilma, Deus abençoe. Senhora, seu Getúlio. Ana do Rony. Ana, Deus te abençoe, Ana Paula. Dona Terezinha compartilhou. A mãe compartilhou. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar. Jaque. Jaque. Seu Ferreira. Ferreira, Deus te abençoe. Edilson Mauri. Boa noite. Adilson Mauri, boa noite, meu irmão. Deus te abençoe. Elcio Chaves. Boa noite, amados irmãos. Um forte abraço. IPB Vila Alpes, São Carlos, São Paulo. Deus te abençoe, Elson. Seja bem-vindo. Karina Miranda. Boa noite, Pastor Duval e IPB Navegante. Boa noite, Karina. Deus te abençoe. José Carlos Lima Inácio. Boa noite, pastor. Boa noite, José Carlos.
Uberlândia Lopes, boa noite para todos os irmãos em Cristo Jesus. Shalom Aleichem. Boa noite, Uberlandes. Deus te abençoe, meu irmão. Firme e forte. Com certeza, né? Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início a nossa reunião de oração com o estudo bíblico da Palavra de Deus nesse instante. Oremos então. Senhor Deus Todo-Poderoso, na Tua santa presença neste momento nos colocamos para Te adorar, para elevar a Ti, ó Deus, os nossos pedidos de oração, sabedores, ó Deus, das Tuas promessas e daquilo que Tu tens cumprido diante de cada um dentro da Tua igreja, no meio do Teu povo. Obrigado, ó Deus, porque as Tuas promessas se concretizam todos os dias em nossas vidas. Clamamos a Ti, ó Deus, que Tu venha nos abençoar com paciência, venha nos abençoar com a compreensão e com entendimento, ó Deus, a respeito das coisas que estamos passando, para que juntos, ó Deus, possamos, como Teu povo, alcançarmos o coração sábio e podemos assim, ó Deus, Te oferecer cultos de ações de graças. Pai eterno, muito obrigado por este momento e que as palavras, ó Deus, deste momento diante de Ti e sejam ouvidas através da live para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem e assim, ó Deus, nós possamos propagar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai eterno, nós Te louvamos muito, ó Deus, por tantas bênçãos que Tu tens nos derramado. Perdoe o nosso pecado, perdoe a nossa falha diante de Ti. É o que nós clamamos em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no livro de Jó, lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. E nós vamos ler a partir desse momento. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou aí do Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não secaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? Obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Vamos dar uma lida até o 12, que ele diz aqui: se estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder.
Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, nós temos dentro de nós um texto que nós vamos chamar de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos diante de um quadro aqui que vai nos impressionar, porque se você olhar para a vida desse servo de Deus, uma vida abençoada em todos os aspectos. Por quê? Porque Jó era um homem temente a Deus, não é? E corria tudo bem, estava tudo em paz. E Jó nem podia perceber o que estava acontecendo lá no céu. Quando um dia o Senhor Deus chamou os anjos para prestar relatório, né? E cada um foi dando seu relatório, e o Senhor Deus vira para Satanás e pergunta para ele: observaste meu servo Jó? Meus irmãos, a primeira coisa que vai chamar a atenção do diabo é ser crente de verdade. Toda pessoa que se torna um crente de verdade, cumpridor da palavra de Deus, temente a Deus, e que vive um padrão de vida realmente condizente com aquilo que as Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus diz, pode ter certeza absoluta. O diabo está prestando atenção. Satanás estará prestando atenção. Observasse meu servo Jó? Hein? Na mesma hora o diabo falou: claro, é fácil de observar o teu servo Jó. Aí o Senhor vai e fala assim: pois então, observaste que lá Jó, tem ninguém como ele na terra, temente a Deus, não sei o quê. Aí o diabo vai fazer uma coisa que é o tema do nosso estudo hoje: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem alguém que duvida disso. Você sabia? Você sabia, por exemplo, que o nosso inimigo duvida que nós amemos a Deus sobre todas as coisas? Ele aposta alto que nós só vamos conseguir amar a Deus se tiver alguma coisa em troca. E é exatamente isso que se torna perigoso, porque o amor, meus irmãos, o amor a Deus, é colocado muitas vezes sob teste. Sim, sob teste. Quando tudo vai bem, ficamos bem com Deus. Amamos a Deus, reconhecemos muitas orações de ações de graças. Não é? Senhor, obrigado por essas bênçãos, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo dinheiro que eu estou ganhando. Glória a Ti, Senhor. Mas quando as coisas vão mal, quando as coisas não vão bem, muda o assunto. Começamos a fraquejar e a achar que Deus não nos ama e começamos a esfriar o nosso amor para Ele. Começamos a esfriar por uma razão simples, sabe por quê? Porque nós vamos fazer uma série de observações, tá? Que vão nos fazer esfriar. Mas se Deus me abençoa, eu que sou um homem crente, que sou dizimista, que vou na igreja, que não sei o quê, faz uma listinha para Deus e bota lá no altar, e vira para Deus e fala assim: Senhor, por que tu não está me ajudando? Não está me abençoando mais? O que está acontecendo? Né? Que começa a questionar Deus. E aí o amor vai esfriando, porque muitas vezes nós oramos, buscamos e não acontece nada. Não é isso? É o amor que está sob teste. É a nossa relação que está sob teste. E é necessário estar sob teste. Sabem por quê? Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Observe Jó, Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Mas irmãos, sabiam que a grande maioria dos crentes não pode nem sequer ser abençoado desse jeito? Porque vai dar problema. Vai colocar o seu coração naquilo que não deve. E é exatamente aí que nós vamos começar a descobrir a nossa relação com Deus, até que ponto vai. Hein? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas de fato, e não de palavras, mas de fato, como vai nos dizer a palavra de Deus. Existem coisas extremamente preciosas para aprender nesse nosso relacionamento de Deus e o nosso sentimento para Ele. Né? Porque muitas das vezes nós achamos que não, eu estou indo muito bem. Aí Satanás faz uma perguntinha lá no versículo 9. Quer ver? Jó debalde teme a Deus? Quando ele faz essa pergunta, preste bem atenção, hein? Ele está esquematizando, já planejou,
porque ele já rodeou a vida de Jó várias vezes, até que ele descobriu uma cerca de bênção na vida do Jó, e que ele tentou pular essa cerca, mas não deu, e então ele agora vai planejar, será que você que está me ouvindo hoje teme a Deus? Hein? Será mesmo? Senhor, você acha que a igreja de fulana de tal, os membros da igreja lá, temem a ti, te amam de fato? E se eu provar que não? Eu provo que não. E aí nós vamos começar o estudo, começando por princípios básicos, para depois chegarmos a uma conclusão que realmente é impressionante. Primeira coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, o que Jó sabia fazer, porque ele amava a Deus sobre todas as coisas, é a ponto de não colocar a sua confiança nos bens. Ele não colocava a sua confiança nos bens, nas bênçãos que Deus deu a ele. Nós temos aqui dentro de nós uma característica, uma questão extremamente importante, porque nós, quando de fato amamos a Deus, as bênçãos que Deus nos dá, nós não colocamos nela a nossa confiança, porque isso nos leva a contrariar os princípios de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que Jó realmente é um homem que teme a Deus, que ama a Deus. E quando nós observamos isso, é porque Jó não botava a sua confiança naquilo lá. Por que ele não fazia isso? E o que o inimigo viu, tá? Que provocou inveja nele, a ponto de tentar provar para Deus que o homem não ama a Deus, a não ser se receber alguma coisa dele. E isso às vezes não é verdade, já notou, meus irmãos? Quantas vezes nós estamos aí, correndo tudo bem, mas quando o Senhor Deus fala assim, eu vou dar uma mexida lá no tesouro dele, porque o coração dele já foi para onde estava o tesouro. Jesus Cristo vem nos alertar a respeito disso, quando vem nos dizer, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jó não colocou o coração dele nos tesouros, o coração dele continuou nas mãos de Deus. Por quê? Porque bens materiais não podem garantir nada. Isso mesmo, os bens materiais não podem garantir nada. Você pode ser rica, ser dono do mundo. E isso não garante nada. Estou lembrado lá da palavra que Jesus contou a respeito do homem, do jovem, daquele rapaz que ficou rico lá e aumentou os celeiros e encheu aquilo tudo, depois bateu no peito e disse assim, alma, tens bens para usufruir, né? Coma, beba e durma, usufrua. Aí vem lá do céu uma voz e diz para ele assim, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem vai ficar? O que estava dizendo o Senhor com aquela palavra? O que tens, você não vai se livrar, porque o que tens vai ficar aí, não vai vir. E outra coisa, e o que tens, para quem vai ficar, também significa que aquilo que nós temos não tem poder de barganha. Não dá para barganhar com Deus, não dá para negociar com Deus. Porque o Senhor Deus, tá? Ele não vai negociar. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Por isso que Jó não coloca a sua confiança naquilo. Por quê? Porque não garante nada. Não garante. Pode esquecer, porque não vai garantir. Só Deus pode garantir o futuro. Meu irmão, se você está pensando que riqueza, dinheiro, bens, saúde, força, inteligência, conhecimento intelectual, isso vai garantir o teu futuro? Não vai. Não vai. Porque o futuro está na mão do nosso Deus. É o nosso Deus que comanda o futuro. É nosso Deus que já decidiu sobre o nosso futuro. É o nosso Deus que já determinou como vai ser o nosso futuro. E é impressionante como as pessoas ficam, muitas das vezes, achando que não vão morrer nunca. Porque o que tem, o meu dinheiro paga os melhores planos. O meu dinheiro paga os melhores médicos. O meu dinheiro vai servir para comprar um caixão bonito e ser enterrado lá no bar igual todo mundo.
Ou se não for cremado ainda. Né? É aí o meu dinheiro para comprar cartão bonito. Mais nada. Não precisa para mais nada, não vai escapar. Só Deus é misericordioso. Só Ele. Só Deus perdoa o nosso pecado. Eu não posso colocar minha confiança em bens materiais que não têm o poder de interceder diante do meu Deus. Eu não posso colocar a minha confiança nos bens materiais aonde eu posso pecar e depois que eu pecar, não ter como resolver, porque eu vou precisar da misericórdia divina. E já sabia disso. Por isso ele realmente amava a Deus sobre todas as coisas. E tem uma outra característica interessante, que os bens, as coisas não podem resolver. Elas também não podem, não devem nos separar do amor de Deus. Deus determinou te amar, a nos amar. Quando você chega lá em Romanos 8, você vai encontrar bem claro lá. Tá? Nada pode te separar. Por isso que você tem que confiar no quê? Não tem nada no mundo vai poder separar do amor de Deus. Aí eu pego, quero confiar no quê? Quero confiar nos médicos? Quero confiar em gerente de banco? Quero confiar em bens financeiros? Quero confiar nessas coisas? Não adianta. Essas coisas não conseguem fazer uma interferência entre os salvos, filhos de Deus. Nem o diabo consegue fazer isso. Como não conseguiu com Jó. Atingir seus objetivos. Isso mesmo, meus irmãos. A palavra de Deus traz algumas características muito importantes do nosso relacionamento com Deus. Temos que aprender que amar a Deus sobre todas as coisas parte do princípio de renúncias graves e sérias. Não permitir que sejamos influenciados pelo brilho das coisas deste mundo. Por quê? Porque tem muita gente que já se envolveu com o brilho das coisas deste mundo e se distrai de tal maneira, começa a faltar às reuniões, não lê mais Bíblia, não ora mais, e quando nós vamos descobrir o que aconteceu, foi embora, se desviou do caminho do Senhor, não é verdade? Se desviou. Jó de balde ama a Deus, e se eu provar que não? Não é verdade? Mas aí, no nosso ponto seguinte, o inimigo tem um plano elaborado para fazer esfriar o amor. Ele tem um plano bem montadinho para poder realmente fazer esfriar o nosso amor a Deus. E sabe por que o nosso amor a Deus não cai? Porque é Deus que nos ama profundamente. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Quer ver nós ficarmos com uma situação difícil no nosso relacionamento e muitas das vezes o nosso amor ao nosso Senhor Deus, as nossas orações enfraquecem e a nossa comunhão com Deus enfraquece? É quando acontece alguma coisa com a nossa família. Já notou, não? Já passou por aperto familiar, onde um filho, uma criança, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, fica um doente grave, as bases da fé se abalam, e aí o amor a Deus começa a ser questionado. Começamos a achar que a coisa não é por aí, que Deus devia fazer alguma coisa, que Deus deve fazer alguma coisa, como se Ele devesse alguma coisa para nós. Por isso existem tantas heresias por aí. Eu não aceito mal, eu repreendo. Deus deixou de ser Senhor para se tornar servo das pessoas. Sim, meu irmão. Mas nós temos que aprender uma coisa muito importante com isso. Como é possível, meus irmãos, não vir esfriar o nosso relacionamento, o nosso amor, hein? E temer a Deus? Como nós podemos fazer isso com relação à nossa família? Não estou dizendo para você que a nossa família não vai passar por aperto, não vai ter gente doente, vai. Agora, o segredo é como passar pela tempestade, hein? Nas mãos de Deus.
Porque é assim que ele atravessou, aqui no João atravessa do capítulo 1 até o 42, dessa forma, nas mãos de Deus. Isso, queridos. E é interessante quando a família, né? Levar a família, a primeira coisa que nós temos que aprender com relação é levar a família diante de Deus. Vocês observaram o João aqui? Os filhos faziam suas festas, as filhas eram convidadas, as irmãs, ia todo mundo, completava o turno das festas, e Jó está em casa só preocupado. Amar a família está preocupado se estão pecando diante de Deus. Cada dia mais a situação se torna difícil. Nossos adolescentes sendo influenciados, envolvidos. Preguei domingo à noite sobre isso, quando se trata de família. E quando chego diante de Jó aqui, Jó estava blindado. Sabe por quê? Porque já levou a família dele diante do altar. Firme e forte. Tá? Não abandonou a igreja. Não abandonou o culto, não abandonou estar na presença de Deus. Tá? Ele está preocupado se o filho sai para uma escola, o pai está em casa orando, pedindo a Deus para protegê-lo das más companhias, das más conversações. Isso mesmo, porque o diabo fez uma aposta. Que se eu mexer com teus filhos, mexer com a tua família, com qualquer um, você não vai mais amar a Deus, você vai realmente esfriar esse amor a Deus. Porque você só ama a Deus se a tua família estiver bem, se os teus bens materiais estiverem bem. Se não tiver, eu aposto que você perde. Você não vai amar. Jó de balde ama a Deus. Ei? Outra coisa interessante, meus irmãos, dentro desse princípio, é ensinar a buscar santidade. Às vezes dá tristeza de ver, meus irmãos, quando os pais, quando na família não se busca santidade. Buscar santidade, meus irmãos, significa estar separado espiritualmente diante de Deus. Não significa não participar. Não significa estar junto. Ô mãe, eu posso ir no aniversário? Pode. Agora, como é que um crente se comporta nesse aniversário? É ou não é? Você tem estrutura, você vai dar estrutura como família para os nossos filhos saírem para o mundo, porque eles vão sair, vão escolher suas esposas, e nós vamos estar em casa orando constantemente. Meu filho está namorando. Será que ele não está entrando em julgo desigual? Hein? Julgo desigual é misturar as coisas. Os irmãos sabem o que é julgo desigual? É a canga. Canga, o pessoal da roça aí sabe o que é uma canga. Que bota em cima dos dois bois lá para fazer arar a terra. Né? Julgo desigual é pegar um boi treinado e botar um burro do lado. Né? Vai ficar assim a canga. O boi tem mais força. Ela não vai fazer o quê? A desviar. O burro vai desviar o boi. Paulo está deixando bem claro, não entreis em julgo desigual. Um crente, um filho, uma família que teme a Deus não vai entrar em julgo com os idólatras. Isso mesmo, meu irmão. Por isso que o inimigo está apostando alto, que se eu mexer ele cai. Mas nós temos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, nas quais nós podemos, sim, buscar a Deus com a nossa família. Estar preocupado constantemente por onde andam meus filhos. Diz o texto de Jó, ficar preocupado com os filhos se eles pecaram no seu coração, hein? Falou da boca para fora, não, do seu coração. Não pecaram ele contra o Senhor Deus? Que bênção de você olhar para a sua família e ver dessa forma. O inimigo está de longe olhando assim, mas é lógico, tu cercaste a família dele. Agora eu quero ver essa família sendo cuidada dessa forma, se ela vier realmente ficar doente, ficar necessitada, hein? Acontecer algumas coisas ruins na vida dela, eu quero saber se você vai continuar amando a Deus. Você teme a Deus, meu irmão? Porque o assunto aqui tem um ponto. É ensinar a buscar santidade. Nossos filhos estão aprendendo a buscar santidade nas Sagradas Escrituras, buscar santidade quando oferecerem para ele bebida alcoólica, ele diz, não, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que ensinam assim, ó, diga para todo mundo que você é crente. Não, tem que dizer assim, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Não, isso aí para mim não dá. Né? Não dá, não quero. Pronto, os filhos,
A família, o esposo, a esposa, eles têm o mesmo ensinamento, já foi lá de trás. E então eles têm condições de fazer, botar isso na cabeça dos filhos. Isso não vai garantir que eles vão para o céu, porque eles pertencem a Deus. Mas vai garantir que a família tenha uma estrutura adequada, né? Porque o marido, meus irmãos, é o sacerdote do lar. Ouviu? Ouviu, maridão? O marido é sacerdote do lar. Ele tem por prioridade amar a esposa e os filhos. O apóstolo Paulo, quando vai falar do amor entre marido e mulher, ele vai deixar uma coisa muito clara. Ele diz assim: maridos, amai vossas esposas. Não é uma sugestão não, hein? E nem é um conselho. Tá? Amar as esposas. Amar ali vem de uma situação simples. Amar de propósito. Amor proposital. Tem que amar de propósito. Quero amar. Pronto. É, porque o sentimento do amor, ele varia. E para que nós não sejamos atacados nisso aí, o amor a Deus sobre todas as coisas, a família e o trabalho, só a linha da divisão. Nós estamos aprendendo a fazer isso, ensinar os nossos filhos a buscar santidade, porque nós somos o sacerdote do lar. E você que é mãe, que não tem marido, que já faleceu, alguma coisa mais, você tem a mesma missão. Vai ensinar como mãe, assim como você vai ver lá Paulo falar de Timóteo, né? A respeito disso, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, lembra? Pois é, vem de lá, vem de uma família estruturada espiritualmente. Aí o inimigo está de olho, mas o coração pertence a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é ter um sentimento tão profundo que cria vínculo com Deus. Os irmãos sabem o que significa criar vínculo com Deus? Criar vínculo com Deus é onde você estiver, você sentir saudade dele. Criar vínculo com Deus é aonde eu estiver, eu sinto a presença dele. Está perto de mim. Está do meu lado. Tá? E é onde eu aprendo a me separar. Isso chama santidade, santificação. Né? Eu aprendo a me separar para me dedicar ao Senhor. Será que a minha família tem buscado o Senhor Deus dessa forma? Buscar a Deus, meu irmão, é estar na presença de Deus continuamente. Hoje em dia tem muita gente, eu não vou generalizar, mas tem muita gente que qualquer coisa não vai na igreja. Qualquer coisa. Se tiver frio, não vai. Eu fico pensando, se morasse num lugar onde cai gelo. Pronto, ia para o inferno. Não quer nada, né? Porque o frio interrompe. Né? Qualquer coisa. Um ventinho, uma chuva, um frio, né? Levantar de manhã cedo ir para a escola dominical. Não. Hoje eu vou dormir até tarde. Hoje eu vou dormir até tarde. É. Aí ele pensa que o diabo foi lá atrás, arrumou um lugar numa barraca lá e deitou debaixo de uma árvore daquela lá, qualquer coisa assim, e está dormindo também. Tá não. Ele está querendo que você durma, viu? Que você tem que despertar. Jesus Cristo advertiu os discípulos quando dormiram no Getsemane, sabe por quê? Porque Jesus disse assim: levantai-vos, porque o inimigo se aproxima. Fica dormindo para ver onde ele vai atacar. Exatamente isso, meu irmão. Comunhão com Deus, prazer em Deus, buscar a presença de Deus continuamente, sempre. Porque você ama Ele sobre todas as coisas. Sua família abraçada contigo, vamos para a igreja, eles vão cantar, vamos adorar, vamos louvar o nosso Deus, nós temos motivo de sobra para isso. Nós temos motivo de sobra para amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar estar na presença de Deus constantemente. Amar, gostar. Alecrim, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas lembre-se de um detalhe. Amar a Deus sobre todas as coisas não significa somente estar indo à igreja, hein? É viver no mundo que nós estamos vivendo. Porque Deus busca seus verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Entendeu?
Não é nem em Samaria, nem em Jerusalém. Deus não procura os seus verdadeiros adoradores em placas. Deus procura os seus verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, com o coração 100% dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é 99, não. É todo o teu coração. Não pode ter vaga para outro sentimento no coração de um filho de Deus. Não pode ter vaga, não pode ter um lugarzinho. É tudo dedicado ao nosso Deus. Porque quando o inimigo vai sondar a presença, nós não sabemos que o inimigo está planejando contra nós. Mas o Senhor também não está avisando nós, você toma cuidado que hoje o inimigo vai fazer isso e isso. O Senhor Deus não faz isso, sabe por que ele não faz? Porque ele diz assim, vigiai e orai para não cair em tentação. Hein? Busca minha presença. Hein? Me invocarás e eu te atenderei. Eu estarei contigo, eu vou andar contigo. Só esquece o inimigo. O que Tiago fala lá? Aproxima-se, chegai-vos a Deus. Não é isso? Chegai-vos a Deus, o inimigo vai fugir. Mas chegai-vos a Deus. Porque essa é a verdadeira adoração. É isso que a família tem que aprender. Que ser crente não é só ser crente dentro da igreja, não. Ser crente é ser praticante da palavra, como o Tiago avisa lá. Ser crente é ser praticante. Praticar a palavra onde tiver, amar a Deus, faz porque gosta, ama a Deus mesmo. Ele ama a Deus, o perigo vem, o desejo vem, hein? O inimigo sabe usar as táticas de guerra dele, mas nós estamos prontos, nós estamos preparados, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo deixa isso muito claro para nós. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, no terceiro ponto e o último, nós vamos encontrar aqui uma questão bastante forte. O amor é questionado agora. O Senhor Deus faz uma apresentação de Jó. Havia um homem na terra de Deus, homem íntegro, reto, temente a Deus, nasceram 7 filhos, e vai falando das bênçãos, falando de tudo. Deus apresenta um Jó, abençoado por Deus, e diz o motivo por que ele abençoou Jó, né? Porque ele era íntegro e temente a Deus, né? A sua integridade, não é verdade? Aí o inimigo virou e falou assim, acredito nisso não. Não acredito que o Jó, ou qualquer um, te ama de verdade. Me fez, né? O inimigo duvidou disso. Eu não acredito. Ele não acredita que o homem ame a Deus. E se não tiver vantagem. Meu irmão, o inimigo vem e diz assim, eu não acredito que o homem ame a Deus se tu não der vantagem. Sabe por que o diabo falou isso? Mas é claro, pois tu cercaste, abençoaste a vida dele com seus bens, que se multiplicaram na terra. Aí, claro que todo mundo vai te amar. Eu digo para você uma coisa, um homem é incapaz de te amar. É incapaz de te amar se tu não interferir e abençoar ele. Que coisa terrível, né, meus irmãos? Coisa terrível, terrível. Hein? Coisa terrível. O inimigo chegar diante de Deus e falar assim, olha, fulano de tal não te ama não, hein? Não acredita naquilo lá não, hein? Porque se tu tirar os bens dele, mexer na família dele, tá? Eu quero ver esse teu. Eu quero ver. O inimigo não acredita. Agora eu pergunto para a igreja, pergunto para mim. Eu consigo realmente, diante de Deus, com meu sentimento sincero, na presença do Altíssimo, chegar diante de Deus e decepcionar o inimigo? Será que nós, como crente hoje, conseguimos decepcionar o inimigo quando ele aposta no nosso pecado, na nossa queda? Será que eu estou disposto a não cair buscando forças em Cristo? Sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, que vem para nos trazer vitórias contra ele?
Essa é uma pergunta muito séria que cada um de nós tem que responder. Será que eu estou realmente em condições de decepcionar o inimigo? O homem ama a Deus se estiver tudo bem com a sua família. Meus irmãos, bota na balança quantas vezes nós questionamos Deus, o Jó questiona também. Mas não blasfemou, não cometeu um crime maior, não disse para Deus que Deus era igual a todos os outros deuses, não disse. Ele não nega Deus, pelo contrário. No decorrer do livro de Jó, você vai encontrar, se eu achar o seu trono. Aí quando chega lá pelas meadas do 38, ele vai falar assim, eu sei que tu és soberano e tudo podes. Isso mesmo. É isso mesmo. E é por isso que muitas das vezes, meus irmãos, nós somos levados para uma posição de descrença, para uma posição de dúvidas, que somos questionados, porque o inimigo está de pé, está de plantão, ele quer ver a nossa queda. Mas o nosso joelho no chão, meu irmão, não vai permitir isso. Bota o joelho no chão todos os dias, busca continuamente a presença de Deus. E não vive aí preocupado com bens, com coisas, não, porque tudo que é para ser seu, tudo que é para ser seu como homem de Deus, íntegro, reto, diante da presença de Deus, será seu. Não preocupa com isso, não viva a vida pensando nessas coisas. Se o homem só ama a Deus se tiver tudo bem com a sua família. Porque se não tiver, ele começa a murmurar, começa a blasfemar, começa a falar bobagem. Fala bobagem. Já ouvi muito. Que o homem blasfema contra Deus se perder a saúde. Tá aqui no 2,4, ó. Hein? Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Que aposta alta, hein? Que aposta alta. Qual seria o valor do homem a ponto de ser ele o centro das atenções do inimigo, de tentar provar que esse homem não consegue amar a Deus? Observe o quilate dessa fé de Jó. Observe o nível de sua relação com Deus. Ele era tão profundo com Deus que não só chamou a atenção do inimigo, que o inimigo duvidou que pode existir alguém que ame a Deus nesse nível. Porque uma das maiores decepções dele é que ele não consegue fazer isso. Pele por pele, o homem blasfema contra ti. Dará tudo que tem. Dá mesmo, hein? Se ilude não. Pode ser rico, dentro que for, pede de tudo, dá tudo. Se achar uma cura, dá tudo. Viaja o mundo inteiro e procura de cura. Mas nós vamos observar que esse homem existe. E agora? O inimigo se deu mal. Esse homem existe. Lá em Jó 2,5, estenda a tua mão, toca ali na carne e verás se não blasfema. Quero ver. O inimigo botou. Vou questionar o amor dele. Então o senhor acha que ele ama? Não. Ele vai blasfemar na tua face. É interessante que ele diz na tua face, porque isso traz a ideia de que Jó estaria na presença de Deus blasfemando. Sabe quando isso acontecer? Nunca. Porque o Senhor falou assim, é mesmo? Você acha isso mesmo? Então eu vou fazer o seguinte. Vá lá, faz os teus testes. E você vai ver que, de fato, ele foi atingido pelo meu amor a ele. E você sabe o que acontece com uma pessoa quando é atingida pelo meu amor? Nada separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Podemos vacilar, podemos enfraquecer,
podemos murmurar, mas Deus jamais vai deixar de te amar. O inimigo faz a aposta e errou na aposta. Ele encontrou um homem que realmente tinha condições de decepcionar e de fazer os seus planos fracassarem. Tanto é que na terceira vez ele nem vai mais lá na reunião. Se mandou. O senhor não subiu quando ele viu. Observasse, onde vem, de novo, a segunda vez. Ah, não, se tu tocar. Ele tentou forar, tirou os bens todinhos. Ah, mas ele voltou lá e tirou a família de Jó. Tirou os filhos, tudo. Voltou lá, o senhor falou, ah, mas se tu tocar na pele por pele, o homem blasfema na tua face. Ele foi tentando de tudo. Preste bem atenção, meu irmão. Você que está me ouvindo agora, na presença de Deus, preste bem atenção no que eu vou falar. O inimigo está fazendo de tudo para fazer com que o nosso amor se esfrie. O inimigo está fazendo de tudo para nos ver caído. Ele faz de tudo, ele ataca de tudo quanto é lado. E nós temos sido protegidos pelo amor que o Senhor Deus tem por nós em Cristo Jesus. Glória a Ele por isso. Tá? Glória a Deus por isso. Porque se ele disse assim, o homem blasfema contra ti, ele quebrou a cara. Sabe por que quebrou? Porque Jesus Cristo é conosco. Paulo vai dizer o quê? Que nós somos mais do que vitoriosos. Viu? Somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que campeão. Nós somos bicampeão, tricampeão. Nós somos campeões. Na nossa luta contra o pecado. Em Cristo Jesus. No amor de Deus em Cristo Jesus por nós, derramado o sangue do seu Filho amado daquela cruz. Não tem ninguém, não há ninguém que pode nos acusar diante de Deus. Quando Paulo começa a escrever Romanos 8, chega lá no versículo 31, ele vai dizer uma frase interessante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém tem condição de ser contra Deus. Se é Ele mesmo que deu o Filho dele, quem é que vai chegar para Ele e questioná-lo? Hein? Meu irmão, está em condições de decepcionar o inimigo? É só você chegar a Deus. E é o que nós fazemos. E nós estamos perto dele. Se você que está me ouvindo agora está longe do Senhor, lembre-se, você está sendo vítima do inimigo. Vítima. Está com depressão? Situação não está boa? Vítima. Preste bem atenção nisso. Não quer dizer que ficar doente é pecado, não quer dizer que ficar doente, que crente não fica doente. Mentira. Crente fica doente, crente vai para o hospital, crente morre de doença, crente morre de furacão, terremoto, tsunami, no avião que cai. Não é isso que se trata. O que se trata é que aquele pensamento de Paulo, prefiro estar com Cristo. Um crente salvo não é estremecido na sua fé. A sua salvação não está em jogo. Por isso, não importa a forma como é tratado, cuidado, dói, é duro, é pesado, não entendo. Mas nós vamos lá buscar a resposta no altar do Senhor. Se o Senhor disser assim, esse é o teu quinhão. É só lembrar lá da palavra do pobre e do rico lá, de Lázaro, o rico lá, né? Lembra? Tu ganhaste todos os teus bens na terra, ele ganhou a porção dele. A porção dele na terra, você sabe qual foi? Foi pedir comida na tua porta. Essa foi a porção que o Senhor Deus determinou para ele. Hein? Estava ruim, podia murmurar? Queridos, lembre de uma coisa. Podemos ficar no hospital, podemos ficar doentes, podemos ficar sem emprego, podemos ficar sem dinheiro. E lembre-se de uma coisa. Continuaremos amando a Deus. E se partirmos daqui, temos um encontro marcado com Ele em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos ama, é Ele que nos guarda, é Ele que quer que cada um de nós esteja na sua santa presença. Eu vou encerrar esse momento. Concluindo, lá em Mateus 24, 12, Jesus deixou uma advertência muito séria dos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe por que ele será salvo? Porque ele é o salvo. Porque o salvo vai perseverar. Amém?
Que Deus nos fortaleça cada vez mais. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos então encerrar esse momento na presença do nosso Deus com uma oração, encerrando assim esse momento de culto. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos derramadas da tua mão, derramada, e clamamos a ti nesse instante, ó Deus, que a tua palavra encontre os corações e fortaleça-nos cada vez mais, porque somos sabedores, ó Deus, que tu nos ama, que tu nos fortalece, que tu nos ajuda, que tu nos influencia através do Espírito Santo na tua palavra, para que possamos, ó Deus, sermos edificados nela. E também te peço nesse instante que tu abençoe a vida do Jorge, meu irmão. Mais uma vez eu te peço por isso, abençoe a vida dele, restaurando-lhe a saúde. Sabedores, ó Deus, que tu és o Deus soberano sobre todas as coisas e podes fazer isso, porque tu és o Deus de amor e que tu és o Deus que tem nos guardado diante da tua santa presença. Clamamos a Deus também que tu venha tomar conta da tua igreja, muitos esfriando, outros se fortalecendo, outros chegando, alguns se afastaram. Sabemos, ó Deus, da vida da tua igreja, por isso nós clamamos diante de ti. Aquele que está desviado, ó Deus, que seja confrontado, ó Deus, que seja desperto por ti e retorne imediatamente para a tua santa presença. E a todos nós é que nós te clamamos agradecidos no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Está liberado queimar a largada da Black Friday, como Infinity Pay, máquina Smart, link de pagamento. Até quinta-feira, se o Senhor Deus assim nos permitir.